Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Estamos aí em mais uma segunda-feira do nosso Café com Bíblia. Hoje a gente veio um pouquinho mais tarde, porque a gente teve um probleminha aí, né? E hoje a gente vai falar de um tema parecido com o da segunda-feira passada. Porém, segunda-feira passada a gente falou sobre uma mente confusa. Hoje a gente vai falar sobre uma mente sadia. O que é, como ter, como o que acontece, né? E a gente vai começar pelo livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 16. O que está escrito, Lorena? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Então aqui está falando um pouquinho sobre esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, né? Depois da morte de Cristo, né? Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. No nosso coração está gravado as palavras de Cristo. E através do Espírito Santo, ele nos trará o entendimento, o esclarecimento da palavra de Deus. Ali, quando ele fala em sua mente as inscreverei, nos traz como um entendimento da palavra dele. Então, quando que isso acontece, né? Lá em Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo para nós. Enquanto nós ouvimos a palavra e cremos, nós acreditamos na palavra, acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, nós já somos selados com o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nos faz lembrar da palavra que está gravado nas tábuas do nosso coração. Então a gente precisa sempre observar ali, né? Que Deus ele colocou a sua palavra em nosso coração e escreveu em nossa mente. Por isso que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com o nosso coração, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, né? Por quê? Por causa do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Quando a gente tem a palavra de Deus guardada em nosso coração, escrita em nossa mente, a gente precisa do auxílio do Espírito Santo para nos fazer lembrar dela. O Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23, Jesus fala assim: aquele que me ama, guardará a minha palavra. Então eu e o Pai viremos a ele e nele faremos morada. Ah, mas se todos nós temos a palavra de Deus guardada em nosso coração e escrita em nossas mentes, por que a gente não lembra? Porque precisamos estar sujeitos ao Espírito de Deus. Precisamos estar sensíveis ao Espírito de Deus. Precisamos ouvir o que Deus nos diz. Porque a Bíblia diz para nós que o Espírito de Deus habita em nós. Né? Se ele está habitando em nós, é ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o que Jesus falou para nós a respeito da missão do Espírito Santo, né? A respeito do que ele faria. Em João 16, versículo 8, está escrito lá que ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Para quê? Para que aconteça o versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água, para que estejamos limpos perante Deus. Quando a gente observa
a palavra de Deus, a gente compreende o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, limpai as vossas mãos. E aí começa o agir de Deus. Mas por que mente sadia, então, Jonathan? Para que a gente compreenda no que devemos pensar. Para que a gente compreenda, quando a Bíblia diz para nós em Romanos capítulo 12, renoveis a vossa forma de pensar, transformai o vosso modo de pensar. Quando a gente observa, por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes confessai-as a Deus. O que isso está dizendo para nós? Que não é para a gente andar refletindo no que a gente quer, no que a gente precisa. Não é para nós gastarmos energia pensando no que poderemos ter ou no que deixaremos de ter. Mas é para não andarmos ansiosos. A gente anda ansioso quando a gente pensa muito em algo, quando a gente deseja muito algo. Mas uma boa notícia para nós é Efésios 3:20. O poder que opera em nós, que nos convence do pecado, da justiça, o poder que nos selou, né? Que nem a Lorena disse sobre Efésios 1:13, ouvindo porventura o evangelho da salvação e tendo nele crido, fostes selados com o espírito da promessa. Hoje não é mais promessa, hoje é realidade. Por isso que a gente vai, anda por aí e diz para um amigo ou outro, viu, vamos na igreja. Vamos conhecer a Jesus, vamos se chegar a Deus. E a pessoa diz, não quero, quem sabe outro dia. Um outro dia eu aceito o teu convite. E quando a gente menos espera, aquela pessoa está indo conosco na igreja. E aquela pessoa permanece conosco na igreja. E aquela pessoa começa a frequentar e começa a servir ao Deus vivo, ao Deus poderoso. E ela então começa a conhecer a Deus. E a Bíblia diz para nós conhecermos e prosseguirmos conhecendo a Deus. Nós precisamos ter uma mente voltada para Ele. O mesmo livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 8, dá uma imensa lista de no que pensarmos. O que devemos pensar? No que é bom, no que é prazeroso, no que gere gozo para o nosso coração, no que agrade a Deus. Nós precisamos ter uma mente voltada para Ele, para o agradar. Nós precisamos ter fé, porque ali no versículo 22 ele diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. O que é isso? Isso é a oração que Jesus fazia. Isso é a oração que Jesus falava quando ele estava caminhando. Lembra? Pai, graças te dou, porque sei que sempre me ouve. Eu sei que o Senhor me ouve quando eu falo. Jesus expressava a fé na hora de iniciar a oração. Ele não deixava a oração para a hora que as coisas não estavam dando certo. Ele não deixava a oração para o momento que ele não podia mais. Ele compreendia, e nós compreendemos que Deus é o Deus do impossível. Até o possível nós vamos, a partir do impossível é Deus quem opera. Mas a oração não é para o final, a oração é para o começo. Porque oração é relacionamento, oração é intimidade. Intimidade é entender que o poder que opera em nós é para nos marcar como representantes do Deus vivo aqui na terra. 1 Coríntios 5,18 diz que somos embaixadores do reino, que somos representantes de uma terra celestial. Independente se você crê ou não que você vai morar no céu, que você vai estar com Deus, independente da tua interpretação, o fato é que somos embaixadores do reino de Deus. E isso não se pode mudar. A compreensão a gente muda. Se você entender diferente de mim, você pode mudar a tua compreensão. Mas o que não podemos mudar é o texto que diz que somos embaixadores do reino de Deus. Representamos o reino de Deus, representamos o reino dos céus. Representando o reino dos céus, temos que compreender que fazemos parte da nova aliança. Por isso que ele diz ali no versículo 20, que nós andamos por um novo e vivo caminho que ele mesmo nos consagrou. E então compreendemos a vontade de Deus. Por quê? Por causa que a Bíblia nos mostra isso. O que ela nos fala, Lorena?
lá em 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É que muitas vezes a gente não se prende nisso, né? Nós temos a mente de Cristo, como assim? Porque nós conhecemos a plena vontade do Pai. Porque Deus habita em nós, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, Ele nos revela a vontade do Pai. Quando lemos a Bíblia, muitas vezes nós nos pegamos em momentos em que não conseguimos ter a compreensão do texto. Mas na palavra diz, no tempo certo, ela se revela a cada um de nós. No tempo certo, no tempo determinado, aquela palavra se revela. O Espírito Santo nos traz o pleno entendimento. Quando nós temos o amadurecimento para poder compreender. Por isso que o Espírito Santo, o nosso espírito, a nossa mente, todos caminham juntos. Todos nós caminhamos em unidade, justamente para sermos em unidade com Cristo. Através do Espírito Santo, nós somos unidade com Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Como que isso acontece? Por que ter uma mente sadia? Porque a gente precisa entender o quê? Lembra que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado? Por quem que Jesus foi levado ao deserto? A Bíblia diz que foi pelo próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus o conduziu ao deserto não para ele ver quantas pedras tinham lá. Não para ele ver se o solo estava muito rochoso, estava muito árido. Não para ele ver a temperatura ou a umidade do ar. Mas foi para ele ser tentado. E por ter a palavra guardada em nosso coração e escrita em nossa mente, escrita como se foi nas tábuas, lembra? Escrita em nossa mente. Foi pela palavra que quando o diabo falou para Jesus assim, se prostrado me adorares, te darei todos os reinos e a glória desse mundo porque a mim me foi entregue, Jesus não ponderou. Jesus não questionou, Jesus não disse que era mentira, Jesus não foi bater de frente. Jesus falou a palavra. Porque quando a gente é cheio do Espírito, quando a gente entende que o poder está em nós, né? Efésios 3:20, o poder que opera em vós, né? A gente deve compreender, o Espírito Santo que levou estava junto, permaneceu durante a prova. E ainda fez ele lembrar. E o que ele falou para o diabo? Lá em Mateus capítulo 4, lá nos conta o relato e diz que ele falou para o diabo que somente ao Senhor, vosso Deus, prestarás culto, somente a Ele adorarás. Nós precisamos resistir ao diabo com a palavra de Deus, que Efésios 6,18 diz que ela é escudo, ela é a arma que está ao nosso lado. Permanecermos firmes na palavra, a Bíblia diz para nós que nós podemos pedir o que quisermos e receberemos. Está lá em João capítulo 7, a partir do versículo 38. Se permanecerdes em mim, estardes em minha palavra e a minha palavra estardes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. É simplesmente assim que acontece. E como que eu permaneço então? Ele diz para nós lá em 1 Pedro, no capítulo 5, diz assim: sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato uns com os e outros assim no trato uns com os outros, cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes Deus concede graça. Humilhai-vos, portanto, sob poderosa mão que é a de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Aí como que acontece a respeito do que eu penso? Versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu lanço sobre ele, porque lá em Filipenses não é para mim andar ansioso por coisa alguma. Então, compreendendo isso e obedecendo a palavra de Deus, eu lanço sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida de mim. E eu lançando sobre ele a ansiedade, o versículo 8 diz para mim: sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas resisti firme na fé,
certos de que sofrimentos iguais ao vosso está cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. Então não estamos só. Estamos, em maior parte, sofrendo nos mesmos aspectos, talvez nas mesmas circunstâncias, não. Mas todos iguais. Por quê? O versículo 10 é um conforto, dizendo: ora, o Deus de toda graça, a quem Cristo vos chamou à sua glória eterna, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A ele, a esse, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Por isso eu devo ter uma mente sadia, para que na hora da prova, assim como Jesus, eu saber vencer aquela prova pela palavra. Porque Tiago capítulo 1, versículo 12 diz que a esperança é que saiamos aprovados. Eu e você, como temos sido no nosso dia a dia? Aprovados ou reprovados? Porque abundantemente grande é o que nunca se viu e nem se imaginou o que Deus tem para nos dar. Porque o livro de Efésios 3:20 diz que ele é poderoso infinitamente para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Mas como recorrer a isso? Como receber? Permanecendo com uma mente sadia perante ele. Por isso que Hebreus 12:2 diz: renoveis a vossa forma de pensar. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa forma de pensar. Porque a forma como eu penso é o modo como compreendo as coisas. Por isso que se eu penso em Deus, se eu penso no Espírito de Deus que opera em mim, que habita em mim, eu penso em coisas boas, eu penso no que é bom, eu penso no que é reto. Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 4, para nós vermos no que devemos pensar se é para termos uma mente sadia. O interessante é que muitas vezes, né, a gente se pega não dormindo direito porque fica pensando realmente. A nossa mente não descansa, né? Você sempre fica pensando e pensando no que houve, remoendo aquilo que aconteceu, remoendo o que você disse. Ah, se eu tivesse feito assim, será que tinha dado certo? Será que não? E você fica... E acaba que você... Nossa, eu nem dormi, né? Eu nem dormi. E na palavra, nos Salmos, o salmista revela assim: eu deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Então a mente sadia, ela está muito associada à palavra de Deus, a maneira como nós trazemos, reportamos a palavra para a nossa vida. Quando você, por mais que você esteja em adversidade, por mais que você esteja em problemas, em situações difíceis, você descansa o teu coração no Senhor. E você acredita que aquela tempestade vai passar. Você acredita e você crê que Deus está no barco com você e que por mais que você tenha que passar por aquilo, porque às vezes, como disse o Jonathan, Jesus precisou passar pelo deserto. É um ensinamento para nós. Às vezes você está num momento difícil, passando num deserto em sua vida, com problemas familiares, com problemas no casamento, com problemas com os seus filhos, e você olha e não vê mais solução. Você não encontra mais água no deserto, você não vê mais a quem recorrer. Pensa, meu Deus, acabou aqui, né? Não tem mais solução. Mas a solução está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Essa é a solução. Então descanse o teu coração no Senhor. Creia nele. Se atente à palavra, se atente àquilo que a Bíblia traz a você, o conforto que a palavra traz em seu coração. Que você vai ver que você não vai mais sofrer de tal maneira. O que é a ansiedade? A ansiedade é um mal psíquico. É um mal psíquico que aflige tanto a tua mente quanto o teu aspecto físico. Quando você vê, começa a cair cabelo, começa você a se arranhar. Quando você percebe, você começa a se arranhar, você começa a se ferir, começa a sair manchas roxas pelo seu corpo. O seu corpo reflete aquilo que os teus pensamentos
está acontecendo. Então você veja o quanto isso impacta. Esses dias eu estava conversando com a minha família e a gente estava falando, existe gravidez psicológica. A mulher coloca aquilo na mente que ela está grávida e a barriga dela cresce. Ela cresce como uma gestação e ela acredita que há um filho ali dentro e o corpo obedece. Então, para você ver o quanto é importante nós termos uma mente sadia. Se você tem uma mente sadia, você tem um corpo sadio, você tem atitudes sadias. Você não vai sofrer com o externo, com aquilo que acontece em sua volta, com aqueles problemas, aquelas dificuldades em sua volta. Você vai estar mais firme. Aquilo não vai te impactar de maneira a te derrubar, mas vai te trazer mais fortaleza, conhecimento. Então a Bíblia diz para nós no que pensarmos. A gente só precisa recorrer às Escrituras. Efésios 6,18 diz que ela é para nós como um escudo. Como eu blindar então a minha mente? Como eu blindar a minha forma de pensar? No que eu devo pensar se ela fala para mim renovar a minha forma de pensar? A gente chega em Romanos 12 e diz que é para mim renovar a minha forma de pensar. Como eu fazer isso? Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ela diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, em tudo o que é respeitável, em tudo o que é justo, em tudo o que é puro, tudo o que é amável, em tudo o que é de boa fama, em tudo o que ocupe o vosso pensamento, nisso pensai. Será que se você pensar nestas coisas, você vai mal ou vai bem? Se você pensar deste modo, você vai mal ou bem? Renoveis a vossa forma de pensar, tenha uma mente sadia. Lembre-se que Deus, o próprio Deus, a Bíblia diz para nós que faz parte da nova aliança para andarmos num novo e vivo caminho. Foi o quê? Depois daqueles dias, porei em seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Hebreus capítulo 10, versículo 16. E você vê ali nisto pensai. São só coisas boas, né? São pensamentos bons. E você pode, nossa, mas ali será que colocou em Filipenses problemas, as dificuldades? Quantas vezes nos problemas você já tirou algo bom ou um aprendizado? Até mesmo em um erro. Você precisa muitas vezes errar para aprender. Mas em Provérbios também fala que sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Mas observem isso, o quanto é pleno a palavra de Deus, né? Você está passando por uma discussão, uma briga, um problema. Em Provérbios revela que em meio a uma discussão, quando alguém fala bem mais alto que você tem que responder a pessoa em um tom bem mais baixo, porque a pessoa irá se envergonhar da atitude em que ela está tendo. Então, são ensinamentos que a palavra passa, são momentos o quê? Momentos conflitantes, em que se você não tiver uma mente sadia, você vai reagir com o externo. O externo está trazendo o quê? Briga, confusão, discussão. Você vai reagir no mesmo tom, no mesmo nível que aquele momento está exigindo de você. Você vai impor toda a sua energia para responder ao mesmo nível, à mesma altura. Mas quando você tem o Espírito Santo e a palavra está gravada em seu coração e ele te lembra naquele momento, você já vem na tua mente em Provérbios. Opa, né? Eu não posso responder neste tom alto que vai trazer ira, vai trazer contenda. Então, eu vou falar e responder num tom brando. O Espírito Santo, um dos frutos dele é mansidão. Então, ele fala mansamente e aquilo traz paz. Então, quando você responde com a paz, aquela pessoa se envergonha. Opa, por que eu tô me exaltando desse jeito? Então, são coisas que o Espírito Santo faz com que a gente aprenda. Muitas vezes, em momentos difíceis, em problemas difíceis, a gente arranca daquilo o aprendizado. E a gente pode trazer para outras pessoas. Porque como o Jonathan falou ali na palavra, muitos problemas não são únicos. O meu problema não é único.
Neste mundo inteiro há pessoas passando por problemas parecidos com os meus. Então eu tiro um aprendizado daquilo, eu já posso passar, eu já posso reportar para os outros, olha, eu aprendi isso. E aquela pessoa que está passando por aquele momento similar vai, opa, é verdade, não tinha pensado nisso. Então o Espírito Santo trabalha de uma maneira muito plena e faz com que a gente tenha uma mente sadia, uma mente em paz, com que você consiga deitar e ter um sono tranquilo, porque você acredita que quem guarda você é o maior. E logo a gente aprende assim, lá em Efésios capítulo 4, versículo 24, ele diz para nós: vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Qual verdade? Palavra de Deus. O que ela nos ensina? Ela nos ensina no que pensar. Ela nos ensina a ter uma mente sadia. Ela nos ensina a prosseguir os frutos do Espírito, que estão lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Mas eu quero permanecer em Efésios. Depois você lê lá. Efésios capítulo 4, versículo 25, ele me diz assim: depois que eu aprendo a pensar, depois que eu reflito para falar, a hora que eu aprendo a ser guiado pelo Espírito de Deus, ela diz para mim no versículo 25 assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Se errarmos, não pequemos, e que não se ponha o sol sobre a nossa ira, para não darmos lugar ao diabo. Veja só a palavra. Nos ensinando que não podemos mentir, mas isso a gente não ouve sempre. Aí vem a palavra e reforça. Vem a palavra e diz para a gente irar, mas não pecar, porque todo mundo se ira. O problema é pecar. E o problema é deixar o sol se pôr sobre a ira, dar lugar ao diabo. Né? A gente viu lá em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro 5, versículo 7, que é para nós lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade. No versículo 8 ele diz para sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda como um adversário ao nosso derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Somos presa ou não? Temos como resistir, temos como relutar, temos como vencer pela palavra. Se a palavra estiver aflita em nosso coração, se a palavra estiver guardada e nós recorrermos a ela, né, sermos sensíveis ao Espírito Santo, essa palavra que foi guardada e foi escrita em nossa mente, na hora da precisão, a Bíblia diz que nós podemos lembrar. Diz que o Espírito Santo nos fará lembrar. Lá em João, capítulo 14, versículo 26, Jesus diz assim: o Espírito da verdade, o Consolador, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Já pensou? Você saber o que falar, você saber o que fazer, porque se recordou da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus te deu um norte, te mostrou por que caminho trilhar, por que caminho andar. A vida vai ficar mais fácil? Claro que não. Eu não vou iludir você que a vida vai ficar mais simples, mais fácil, mais acessível por você ler a palavra, por você ouvir a palavra e por você praticar. Porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente precisa estar diante de Deus com o coração pronto para obedecer, para servir, para estarmos preparados para conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é aprendereis, por isso que eu não digo para você que é você lendo a Bíblia, ouvindo sobre a Bíblia que você vai ter uma vida mais fácil. Mas é aprendendo sobre Deus, é conhecendo a Deus, sabendo o que Deus espera de nós. Então, temos que ter uma mente sadia. Segunda-feira passada a gente trouxe um estudo sobre mente confusa. Se você não assistiu, assista lá. Está na página aí do Café com Bíblia. E hoje a gente está falando sobre uma mente sadia.
A gente está preparando um estudo que vai mostrar a diferença de quando a Bíblia diz o meu povo e povo meu. Qual será a diferença? E é muito interessante aqui na Bíblia, onde diz em 1 Reis 19, 12, diz assim: depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Em algumas versões diz assim: depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Muitas vezes, em meio a tantas perturbações em nossa mente, em meio a tanto trânsito em nossa mente que a gente não consegue nem se focar no que está pensando, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, que é uma voz mansa, uma voz suave. Ele não estava no terremoto, ele não estava no fogo, ele estava numa voz mansa e suave. Então, em meio a tantos problemas, muitas vezes pode passar despercebido a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, porque você não consegue se atentar a ela. Você está sempre voltado ao trânsito que está em sua mente, ao conflito que está na sua mente. Para você ver o quanto é importante a gente ter uma mente sadia, que é uma mente com tranquilidade, com mansidão, com paz, uma mente serena, uma mente voltada a Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Isso que é o importante, porque a gente vê os problemas, a gente passa pelas dificuldades, passa por momentos difíceis, mas com um olhar diferente, com uma visão diferente. Trazer aquilo para nós a correção, como na palavra de Deus. A palavra ela é boa para o ensino, mas também ela é boa para a correção, porque nós necessitamos ser corrigidos. Se nós queremos muitas vitórias, então a gente tenha consciência que a gente vai ter muitas lutas, mas sairemos delas vitorioso. E através das lutas que nós temos ensinamentos, que nós temos aprendizado, que nós conseguimos carregar uma carga para a próxima batalha, que pode ser maior ou menor, mas a gente sempre vai carregar um conhecimento, um aprendizado daquilo que passamos. E até o Jonathan tinha falado sobre os conflitos, né? E a gente dormir, não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós tínhamos conversado sobre isso. Muitas vezes no casamento, né? Há a discussão, há a briga e o casal briga e vai dormir. E no outro dia amanhece como? Você que é casado, né? Já aconteceu isso com você, eu tenho certeza, né? Vocês brigam, dormem brigado, no outro dia acorda, como você está? Como está a sua mente? A tua mente continua brigando. A tua mente continua trabalhando naquela briga. Você ainda está brigando com seu marido ou vice-versa. Então, por isso que é importante, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva os problemas, resolva as brigas, as discussões. Até mesmo na palavra diz, antes de você ofertar, peça perdão ao teu próximo, né? Para sua oferta ser aceita. Para você ver o quanto isso é importante. Então, a mente, quando é uma mente sadia, é uma mente pura. E são pequenos pontos que acontecem no nosso dia a dia que a gente deve levar em consideração. A gente traz aqui sobre a mente sadia, o momento aqui é curto, né, para a gente estar falando e esmiuçando, mas a gente traz um pouquinho aqui, mas também para você também estar aprendendo mais da palavra nos estudos na escola bíblica, né, que a gente faz todo sábado na igreja às 8 horas. Então, todo sábado às 8 da noite a gente faz o estudo na igreja e é bem mais esmiuçado, bem mais detalhado, porque tem bem mais tempo, o pessoal ele pergunta, então a gente vai respondendo e aquilo vai sendo uma interação. Então, você que quer saber bem mais esmiuçado os estudos, compreender mais, né, estar mais por dentro, então vá nos estudos, né, na Igreja do Evangelho Quadrangular, na primeira IEQ, às 8 da noite, todo sábado, que a gente vai estar tratando de diversos assuntos, né? E você pode estar também colocando aí, postando aí sobre o que você gostaria que a gente estivesse falando e trazendo da palavra,
que vai ser muito bom nós estarmos crescendo e desenvolvendo juntos. Então aí pra gente finalizar, né, para que você saiba que tem que ter uma mente sadia, eu queria ler lá em Tiago capítulo 4, versículo 8. Lembra onde que Deus guardou a palavra? No nosso coração e escreveu em nossa mente. Aí Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus, sempre terá que ter uma ação minha. Deus está no seu lugar. Sem eu e você, Ele é Deus, mas eu e você sem Ele, quem somos? Então, chegai-vos a Deus, Tiago 4,8, e Ele se achegará a vós. Purificai as vossas mãos, ó pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Se a gente limpar o coração, a palavra pode fluir, porque a boca só fala do que o coração está cheio. Entendeu como vencer as provações do dia a dia? Falando da palavra de Deus. Mas para a gente iniciar isso daí, eu falei que era o último livro que a gente vai ler, e só que eu quero ler o capítulo 1 também, versículo 12. Versículo 12, Tiago 1, 12 diz assim, ó: observe como Deus sabe que nós passaríamos por prova. Como que funcionava no tempo da escola? O professor ensinava e na hora da prova ele ficava lá no cantinho dele só observando quieto, não é verdade? Por quê? Porque o professor ele vai dar a nota, né? Ele vai dizer se você está aprovado ou reprovado. Ele não vai ficar te dando dicas durante a prova. Ele vai ficar em silêncio. E às vezes a gente está passando pela prova, né, com aquela mente conturbada, né, aquela mente vazia muitas vezes, sem saber o que fazer, ou frustrada, né, pelas situações, ou confusa, como foi o estudo da vez passada, da segunda passada. O que fazer? Poxa, mas Deus não me responde, parece que eu estou sozinho, Deus me abandonou. Não, Deus está ali. Ele é o professor, ele está observando. E aí ele diz para nós assim em Tiago capítulo 1, versículo 12, e aí a gente vai orar, encerrando. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. O que é perseverança? Perseverança em Deus. Eu sei que não estou só. Eu sei que Deus vai me ajudar. Por quê? 1 Coríntios 1,13 diz que o mesmo Deus que permite a prova é o mesmo Deus que mostra a saída. Porque Ele é quem nos sustenta. Aí o Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, né, o teste, a prova, porque depois de ter sido aprovado, recebe a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Só que esses que amam a Deus, que receberão a coroa da vida, é os que perseveram durante a prova. E não que desiste. Ah, não, me sinto abandonado, não quero mais servir a Deus. Não funciona assim. Precisamos ter uma mente sadia. Precisamos nos renovar na nossa forma de pensar. Ok? Espero que tenha dado para entender. Se não deu, comenta aí, a gente torna a explicar o assunto, né? Traz aí uma pausa sobre isso. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, que Deus te proteja, você que assistiu o estudo, você que vem assistir depois, né? Porque o que a gente faz aqui não é ensinar, a gente vem compartilhar a informação, porque a gente lê a mesma Bíblia que você tem na casa. Os mesmos versículos, a gente só trabalha eles de uma forma mais compreensiva, que a gente senta antes, estuda, né? Coloca ali numa ordem mais lógica ali para a gente chegar a uma compreensão mais clara, mas é a mesma Bíblia que vocês têm na casa, a gente só aí faz a leitura, amém? Compartilha um pouquinho de informação. Você ora encerrando? Vamos lá então. Então vamos orar, pessoal. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por ouvir a tua palavra. E eu peço que a cada um que esteve assistindo ou que irá assistir, que receba com alegria em seu coração a tua palavra. E que o Senhor nos ajude, através do teu Espírito Santo, a nos fazê-la lembrar em nossos pensamentos e praticá-la para a honra e glória do teu nome. É o que nós pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Segunda-feira que vem estaremos aí. Hoje a gente entrou um pouquinho mais tarde porque a gente teve um probleminha, acho que foi técnico, né? Mas a gente fez a nossa parte. Deus abençoe você. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.